Galinha, jogador já se despediu do Flamengo. A proposta está na mesa e provocação contra o Botafogo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 300 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Ontem o Flamengo venceu a equipe do Cruz Azul na estreia do Mundial e com isso garantiu uma grana para o cofre. Por conta da classificação, o Flamengo vai receber algo em torno de 11 milhões de reais e está apto a jogar a semifinal contra o Pirâmides, jogo que acontece no próximo sábado. Vale destacar que sem folga, por conta do espaço curto entre uma partida e outra, hoje já tem treino, às 16 horas, no horário lá do Catar. O técnico Felipe Luiz começa a preparar a equipe para este segundo jogo do Mundial. Amanhã, protocolarmente, já tem uma coletiva antes do jogo, um dia antes do jogo, então vai acontecer a coletiva de imprensa, a zona mista com o jogador, e depois, às 4 horas da tarde, novamente, no horário do Catar, o técnico Felipe Luiz encerra a preparação e define o time para enfrentar a equipe do Pirâmides do Egito pela semifinal da competição. Vale destacar que o técnico Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição e o Pedro é a única dúvida. Ele ficou no banco de reservas no jogo de ontem, mas o Flamengo emitiu uma nota logo na sequência que saiu a escalação, deixando claro que o Pedro ainda não tinha condição de jogo, que estava no banco de reservas apenas para compor, fazer número, que não tinha como atuar. Agora a dúvida é se ele vai ter condição para esta segunda partida ou não. Por enquanto, ele segue como desfalque, segue se preparando para uma eventual final, a tentativa de ter o jogador numa eventual final contra a equipe do PSG. Ontem, com a classificação, rolou até provocação contra o Botafogo. O Flamengo, nas suas redes sociais, publicou uma foto e fez questão de enfatizar: o primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas, deixando claro e enfatizando que o Botafogo, no ano passado, perdeu para o Pachucas do México nesta mesma fase da competição e agora o Flamengo, representando os times brasileiros, é a primeira equipe a conseguir conquistar essa taça, que não é um título, mas é uma taça conquistada de ter sido o vencedor do duelo entre o campeão da Libertadores contra o campeão da CONCACAF. Claro que o Flamengo não perdeu tempo, foi para as redes sociais e fez esta provocação. O Textor sempre se manifesta quando tem esse tipo de provocação, a torcida do Botafogo também sempre se manifesta. Por enquanto, ninguém falou nada, por enquanto tá passando batido, ninguém mencionou nada, mas é um fato. O Flamengo é o primeiro time brasileiro a conseguir levantar essa taça e conquistar a medalha do Derby das Américas. E agora, a próxima partida contra o Pirâmides do Egito também vale taça, também vale medalha, porque é o novo formato da competição. Cada fase que passa, ganha-se uma medalha. O Flamengo conquistou essa primeira, mas os jogadores deixaram claro, fizeram questão de enfatizar que isso é só uma parte do processo, né? Que o objetivo final é, claro, vencer o PSG no último jogo e ser o campeão do Intercontinental. Mas celebraram a conquista dessa medalha do Derby das Américas. O Flamengo agora é o campeão das Américas, é o time, o melhor time das Américas. Já tinha conquistado a Libertadores, era o melhor time da América do Sul, agora competindo também com a América do Norte. O representante era a equipe do Cruz Azul. O Flamengo venceu, então se tornando o maior clube das Américas e agora em busca de ser o maior clube do mundo. A torcida pede o bi de novo, o Flamengo fez a provocação e agora precisa entrar em campo no sábado, vencer novamente para seguir adiante na competição e continuar sonhando com o bicampeonato mundial. Mudando de assunto, vou falar agora a respeito do Everton Cebolinha. O jogador não começou jogando ontem, estava no banco de reservas como opção para o técnico Felipe Luiz. Ele optou por começar com o Samuel Lino na ponta esquerda. Depois, ao longo do segundo tempo, houve a substituição. O Carrascal foi para a ponta esquerda, o Gonzalo Plata entrou na direita. E só depois o Everton Cebolinha entrou em campo, o Carrascal foi substituído e ele ocupou a ponta esquerda, ficando aí como quase uma terceira opção para o técnico Felipe Luiz, que a preferência era o Lino, depois colocou o Carrascal e depois sim escolheu o Everton Cebolinha. Ele entrou em campo,
foi fundamental para a construção do resultado, deu um passe para o Arrascaeta, um belo passe que resultou no gol da vitória do Flamengo. E perguntado a respeito de querer, né, ser titular, essa disputa na posição, o Everton Cebolinha fez questão de destacar que é um elenco cheio de grandes jogadores, um elenco muito qualificado, com muitos atletas, e é natural que haja essa concorrência, mas que ele está se dedicando para entregar sempre o melhor possível. A torcida não ficou satisfeita com a escolha do técnico Filipe Luís em começar com o Everton Cebolinha no banco. Então a torcida pediu o tempo inteiro para o Cebolinha entrar. Quando ele entrou e ainda participou da jogada do gol, aí que a torcida ficou ainda mais inconformada com a decisão do Filipe Luís em sempre optar, ou na maioria das vezes optar, pelo Samuel Lino começar jogando. O Cebolinha não quis falar muito, né, a respeito dessa disputa, até porque há um respeito entre os atletas, mas a torcida tem pedido que o Cebolinha passe à frente do Samuel Lino e seja o titular na ponta esquerda. Na visão do técnico Filipe Luís, não é a melhor opção, mas a torcida tem pedido bastante. Vamos ver se isso vai ter influência na escalação do próximo sábado. Ainda falando sobre o Everton Cebolinha, a informação, segundo o canal do Ângelo Furtado e do Bruno Castanha, é que o Flamengo já prepara uma proposta para renovar o contrato do Everton Cebolinha por mais 2 temporadas. A informação anteriormente é que o Cebolinha seria negociado. Até há 2 meses atrás, quando ele passou pela lesão, não estava quase tendo minutos em campo, o Flamengo tinha uma ideia de negociar o Everton Cebolinha, entendendo que ele não tinha mais espaço, não estava tendo mais espaço no elenco. Passaram-se esses 2 meses, mais ou menos, ele voltou a ter oportunidades, começou a ser decisivo, começou a ser importante, e há esse movimento, até por um pedido da torcida, para uma renovação de contrato e não a negociação do jogador. Estão chegando propostas, vão chegar mais propostas, o staff do atleta tem recebido sondagens e o Flamengo já deixou claro que vai avaliar as propostas que vão chegar. O jogador tem sido cobiçado por algumas equipes, inclusive brasileiras. Ele falou logo após o título do Campeonato Brasileiro que quer jogar, que o objetivo dele é jogar, então chegam propostas e aí precisa ser avaliado ao fim da temporada, mas que ele quer ter minutos em campo. E no Flamengo, essa concorrência ela é mais difícil e, por consequência, ele acaba tendo menos minutos do que ele gostaria. É esperar para ver a janela de transferências abrir. Mas, de acordo com a informação que saiu agora, há um movimento do Flamengo para a renovação de contrato do Everton Cebolinha. A notícia ela segue assim: a diretoria deve formalizar nos próximos dias a oferta oficial ao atacante, que tem vínculo com o Flamengo até o fim do ano que vem, até o fim de 2026. O plano prevê a extensão do contrato por mais 2 anos, com pagamentos de luva como compensação financeira, mas sem aumento salarial. Essa condição que já está até alinhada com o empresário do jogador. As tratativas serão conduzidas com o staff do Cebolinha, liderado por Márcio Cruz, que receberá a proposta formal do clube. Nos bastidores, o Flamengo vê o camisa 11 como peça essencial no projeto esportivo e trata a sua renovação como prioridade para a próxima temporada. Como eu disse, havia a possibilidade dele ser negociado, ele estava até entre as opções de jogador que o Flamengo não ia fazer força para permanecer no elenco. Ele melhorou, ele evoluiu, ele tem sido participativo. Agora já há um movimento para uma renovação, mas as propostas, elas chegam. E aí o Everton Cebolinha precisa avaliar se ele prefere ficar no Flamengo disputando posição ou se ele vai preferir ir para uma outra equipe, talvez para garantir mais tempo em campo. Aguardar a janela de transferências, mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham que a diretoria do Flamengo tem que fazer? Tentar de tudo para renovar com o Everton Cebolinha, permanecer com ele no elenco e dar mais minutos ao jogador, ou liberar, deixar o atleta analisar outras propostas para que ele seja negociado? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para todos nós. Antes de eu falar sobre fim da linha, quero falar com vocês a respeito de um novo recurso aqui do YouTube. Tá vendo essa aba aqui escrito Produtos? Aqui você pode comprar produtos do Flamengo oficial, uma parceria com o Mercado Livre, e ainda ajuda o BTB Esportes. Então, se você quer comprar uma camisa, copo, enfim, qualquer produto oficial do Flamengo, clica aqui nessa aba Produtos, você vai ser direcionado com vários produtos de vários preços que cabem no seu bolso para você analisar. Tem camisa do Flamengo original, licenciada, com vários preços diferentes para você se presentear alguém nessa reta final de ano e ainda ajudar o BTB Esportes, a gente que está sempre nesse compromisso
de trazer a notícia para vocês, de deixar vocês bem informados. Então, dá uma moral pra gente, ajuda também. Clicando aqui na aba Produtos, você consegue consumir e comprar produtos oficiais do Mengão. Seguindo com as informações, vou falar agora a respeito de fim da linha e o jogador que já se despediu do Flamengo. Que jogador foi esse? Matheus Cunha. Ele está na reta final de contrato, já não vai renovar, já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, estava junto com a equipe no Mundial, esses que seriam os últimos jogos do Matheus Cunha com a camisa do Flamengo, porque daqui para frente, ele já, acabando a temporada, ele já está acertado com o Cruzeiro, porém, mudou a situação, porque o jogador foi liberado pelo Flamengo para voltar aqui para o Rio de Janeiro, ou seja, ele não vai mais atuar com a camisa do Flamengo, porque não tem mais nenhuma competição no ano, e logo que acabar a temporada, ele já é jogador do Cruzeiro. A informação é que o goleiro Matheus Cunha ele retornou para o Brasil nessa madrugada, aqui para o Rio de Janeiro, para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. O voo é previsto para 1h30 da manhã, no horário lá de Doha. Então, o jogador já está próximo de chegar aqui no Rio de Janeiro. E como não é possível inscrever mais nenhum outro atleta na competição, o Flamengo fica aí com uma baixa, com um jogador a menos. Não pode repor a posição do Matheus Cunha. Mas ele já se despediu do elenco, deixou o time no Mundial já sabendo que não vai mais estar integrado ao elenco, já se despediu, vai seguir a sua trajetória agora, óbvio, encerrar o seu contrato, finalizar os últimos dias de contrato, segue como profissional do Flamengo, mas já nos últimos dias de contrato, sem entrar em campo, sem ser opção para o técnico Felipe Luiz. Já houve essa despedida formalmente dos companheiros, agora nos próximos dias também. Isso deve acontecer de forma oficial. O Flamengo deve emitir um comunicado, né, se despedindo do Matheus Cunha, mas ele já se despediu dos companheiros, é o fim da linha. Acabou, pelo menos nesse momento, a trajetória do Matheus Cunha no Flamengo. Lembrando que ele veio do São Paulo ainda nas categorias de base, fez a reta final de categoria de base no Flamengo, ficou integrado ao elenco profissional, já está há alguns anos integrado ao elenco profissional, passou de terceiro goleiro para segundo goleiro, acaba não tendo tantos minutos assim, né, até com o outro treinador ele teve mais minutos em campo, o próprio Dorival utilizou um pouco mais o Matheus Cunha, quando tinha um elenco de Copa do Brasil e de Brasileiro, o Matheus Cunha era mais utilizado. Com o Felipe Luiz, ele não atuou, pouco atuou, né? Só no Campeonato Carioca desse ano. Então, um jogador que já não tinha mais espaço no elenco, vai seguir aí a sua trajetória no Cruzeiro a partir do ano que vem, e já foi liberado pelo clube, já se despediu dos companheiros, e agora vai apenas encerrar esse final de contrato. Toda a sorte do mundo para o Matheus Cunha nessa nova jornada e também no nascimento aí do filho, porque ele vai acompanhar nas próximas horas. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.